módulo de preenchimento automático. Este módulo irá transportar automaticamente os dados do relatório para a declaração anual de imposto de renda gerado pelo CIRO, para o Programa de Declaração da Receita Federal. Prestem muita atenção às observações. 1. O relatório do CIRO, utilizado para o transporte de dados, não pode ter alterações. Por exemplo, se você colocar um asterisco no relatório, isso bem provavelmente irá gerar alguma inconsistência de dados, ou erro. Dois. Abra a declaração e não clique em nenhum campo dentro das fichas, pois o Programa de Imposto de Renda da Receita Federal marca o campo clicado, determinando que este será o primeiro campo a ser preenchido. Vamos abrir uma declaração e vamos acessar uma ficha qualquer. Vamos acessar a ficha de operações comuns e day trade. Se clicarmos no mês de fevereiro e depois clicarmos em qualquer campo, o programa considerará que este campo é o próximo campo a ser preenchido. Então, no processo de preenchimento de operações comuns e day trade, iniciará o preenchimento a partir deste campo. Ou seja, todo o processo de preenchimento estará comprometido. Na dúvida, feche a declaração e abra novamente. Assim, o programa irá apontar para todos os primeiros campos de cada ficha. Três. Quando estiver em processo de preenchimento, não acesse outros programas. Se o módulo estiver em processamento, e se você abrir a calculadora ou algum site por exemplo, todo o processo será comprometido, pois a cópia dos dados será executada no programa que estiver ativo. 4. Muita atenção no transporte de dados de bens e direitos, pois serão realizadas somente inclusões. Portanto, após o transporte, verifique se não há itens duplicados. Ao iniciarmos o programa da Receita Federal, ele permite que transportemos dados da declaração anterior para a atual, e vários itens, principalmente em bens e direitos, serão copiados. Então, após o transporte de dados feito por este módulo, podemos acabar tendo itens duplicados. Cinco. Os valores nos campos, situação em 31 de dezembro em bens e direitos, e também em dívidas e ônus reais, devem ser revisados e alterados manualmente após o transporte de dados. Na ficha Bens e Direitos, temos campos de informações da declaração anterior, e também do ano da declaração atual. Estes campos precisam ser revistos e alterados manualmente após o transporte de dados. Vamos fechar esta declaração e vamos ao transporte de dados. Selecione o relatório gerado pelo CIRO. Confirme a leitura do relatório. Confira o ano e também o nome que foram importados do relatório. Logo abaixo, teremos todas as fichas importadas do relatório.
Para podermos iniciar os transportes das informações, temos de abrir a declaração que irá receber os dados. E vamos ao primeiro transporte de dados. Selecionamos o item 1, rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, exterior. Este item informa os dividendos recebidos de BDRs. Vamos clicar no botão Preencher Programa IRPF da Receita Federal. O módulo dará algumas informações sobre o item selecionado e também reforçará o aviso de que não devemos acessar outros programas durante o transporte de dados. A partir deste momento, somente visualize o que o módulo irá executar. Ele irá abrir a ficha correspondente e iniciará o transporte de dados, bastando ao usuário somente aguardar o fim do processo. Após a finalização do processo, preencha a coluna DARF Pago. É muito importante que todos os campos de DARF Pago devem ser preenchidos para você informar a Receita Federal de que o imposto foi recolhido. Faça a conferência dos valores. Vamos transportar o item 2, rendimentos isentos e não tributáveis. Como visto no item 1, o usuário deve somente acompanhar visualmente o transporte dos dados até a sua finalização. Após a finalização, confira os dados transportados. Caso ocorram erros no transporte, exclua todos os itens transportados, feche a declaração, abra novamente e refaça o transporte. Os processos das próximas fichas são idênticas a estas já vistas. Ou seja, selecione a ficha a ser transportada. Inicie o transporte. Aguarde a finalização, confira os dados transportados. O módulo sempre irá alertar para os cuidados que devem ser tomados ou procedimentos a serem executados manualmente.
No preenchimento do item Operações Comuns e Day Trade, o módulo fará um teste de cópia do valor 1 ao primeiro campo de janeiro. Certifique-se que realmente o valor 1 foi copiado no primeiro campo de janeiro, pois o processo é demorado, tendo pela frente a cópia de vários dados, e de todos os meses. Após o início do transporte, não tem como interromper o processo caso o usuário perceba que a cópia não está sendo feita nos campos corretos. Você pode acompanhar o transporte dos dados movimentando a barra de rolagem. Mas tome o cuidado de não clicar nos campos ou nos meses. Os meses serão trocados automaticamente. Lembrando que, caso tenha erros no processo de cópia, feche a declaração, abra e reinicie o processo. No caso de erros na ficha, Operações Comuns e Day Trade, não é necessário deletar os valores errados, pois um novo processo irá sobrepor os valores já existentes. Lembrando também que o campo Imposto Pago é muito importante, pois é ele que informa à Receita Federal que você já recolheu o imposto.